Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão hoje? Se vocês se lembram, a gente vem conversando esses últimos episódios todos sobre o caminho da vontade, como treinar a nossa vontade, a vontade das crianças, para que elas possam chegar e treinar os hábitos, que elas possam se apropriar das ideias. Mas hoje a gente vai falar do que a Charlotte chama de uma segunda pedra angular. E eu tô de novo aqui com a Mari e com a Janice para elas me ajudarem a entender esse caminho que a Charlotte coloca para a educação. E quando a gente fala da razão e da vontade, elas parecem trabalhar juntas dentro do que a Charlotte fala. Mari, me explica um pouquinho melhor como é que é essa relação entre vontade e razão. Claro. Eu vou referenciar a um mapa. Na verdade, não é o mapa, né? É o Reino da Alma Humana. Nós temos disponível lá na nossa comunidade online, se você faz parte da comunidade, nós temos um diagrama cedido pela nossa amiga Min Huang, que mostra o reino da alma humana. E nesse reino nós temos a vontade e a razão. Ela fala a vontade é o primeiro-ministro e a razão é o procurador-geral. São duas pessoas, né? Na analogia que ela faz, importantes. Mas eu gostaria de compartilhar uma citação para a gente dar início à nossa conversa sobre essa questão da vontade e da razão, como elas se relacionam. A citação diz o seguinte: o que o coração ama, a vontade escolhe e a mente justifica. A mente não dirige a vontade. A mente está realmente cativa para o que a vontade quer, e a própria vontade, por sua vez, está cativa ao que o coração quer. Mas espera aí, Mari. Então agora tem o coração nessa história também? Não era só duas pedras angulares? Onde é que entrou o coração nisso? Onde é que entrou o coração nisso? Bom, para quem tem nos acompanhado, como tu falou, e a gente tem falado do caminho da vontade, o que é a vontade, como é que a gente treina a nossa vontade e faz a nossa vontade se empenhar para nós exercermos aquilo que é certo e não nos deixarmos nos levar pelos nossos apetites, desejos, né? A gente tem que começar em algum lugar. O que dá aquele impulso? A famosa ideia viva, aquele germe que a Charlotte Mason fala, que toca o nosso coração. No volume 1, ela tem, nós mencionamos no episódio passado, ela tem um capítulo dedicado ao caminho da vontade, e ela menciona como nós temos heróis cristãos, como que a vontade deles é disciplinada, né? Então, se a gente apresenta a criança, e por que não nós mesmos, né, a essas ideias que nos levam a ver quais as características, as virtudes que fazem essas pessoas fazer essas escolhas tão difíceis, que nos parecem ser tão difíceis, mas que são as escolhas corretas, a gente começa a perceber a paixão pelo servir, o amor, a autoentrega, o sacrifício, né? Então tem que ter um ponto de partida. Então a gente sai de lá, a gente passa pela vontade, e agora nós chegamos na razão. E uma coisa que a Charlotte vai destacar é que a razão, a função dela é dar uma demonstração lógica da ideia inicial que foi aceita pela vontade, né? Então, aí entra o coração em tudo aquilo que você falou, né? Que a razão, ela vai tentar o quê? Trazer uma lógica para aquela ideia que foi inicialmente aceita pela vontade, para aquilo que já estava no coração da criança. Uhum. E quando a gente vê a Charlotte falando sobre a vontade, sobre a razão, perdão, ela parece dividir a razão em duas partes. Uhum. Então, uma seria o que são verdades lógicas, por exemplo, o que são verdades matemáticas, e as outras são essas vontades que a Janice falou, que são as razões, ou como a razão justifica as ideias. Me fala um pouquinho da relação sobre elas e como é que eu posso confiar nessa minha razão, então? Então, você não pode confiar na razão. Essa é a resposta mais
curta. Porque a razão, ela não pode ser o primeiro-ministro, porque ela não é um guia infalível, né? Na primeira demonstração que você deu de coisas lógicas, por exemplo, de uma verdade matemática, que a Charlotte vai citar aqui, o J.D. Rose escreve no artigo, a razão é lógica, ela é absoluta. Essa é a verdade. Mas, no sentido de ideias que a nossa vontade aceitaram, e às vezes nós tentamos justificar, a razão ela pode ser um guia infalível. Porque às vezes eu posso estar tentando justificar, por exemplo, o fim pelos meios, né? O importante é que eu cheguei aqui, não importa como eu cheguei, né? E a razão, ela pode ser infalível se ela não estiver submissa ao treinamento da vontade, se ela não estiver submissa às escolhas certas. Então, ela não é um guia ela não é um guia 100% confiável, né? Nós não podemos confiar 100% na razão que nos dirige. E eu acho muito legal que quando a Charlotte começa a falar disso, ela até usa entre parênteses que ela fala, não se apoie em seu próprio entendimento, né? Lembrando um salmo, né? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoiem no seu próprio entendimento. Esse salmo eu tenho anotado na minha Bíblia faz muitos anos, de realmente lembrar que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, naquilo que nós consideramos ser a razão, mas nos apoiar no Senhor, de quem provém toda a verdade, né? Mas então, como é que eu filtro o que a razão está pensando e como é que eu separo essas verdades absolutas das verdades que não são absolutas? Bom, a Charlotte fala de coisas concretas, digamos assim, que nós podemos e devemos fazer na educação do nosso filho. E quando a gente fala na educação, a gente está falando na educação da criança como um todo. Não, a gente não está falando da educação acadêmica, se ela faz homeschool, se ela vai na escola. Não, a gente está falando na educação da criança, né? E como nós falamos, a razão é o procurador-geral. Ela é importante no governo da alma humana, ela frequentemente tem todo o governo em suas mãos, ela apresenta um argumento após o outro para provar o seu ponto. Então, pensa numa criança pequena tentando te convencer que ela precisa comer sorvete agora, que não pode esperar o horário, né, definido. Então, é isso que a razão faz. E algumas coisas interessantes que a Charlotte oferece, que eu achei super interessante essas dicas, uma delas é conversar com as crianças. Tudo aquilo que a gente tem, né? Olha ao nosso redor, a mesa, a cadeira, o livro, tudo aquilo foi pensado e raciocinado por alguém antes de nós, né? Então, a gente tenta criar essa cadeia de raciocínio e pensar como que isso foi feito, né? Eu às vezes observo meus filhos, né, ou qualquer ser humano, olhando para alguma coisa e matutando, né, como é que a bicicleta foi inventada. Volta e meia eles perguntam, mas como é que a roda do carro gira? O que que faz o carro parar? Aí, em vez de, com todo respeito, ir lá no Google e ver a resposta, pergunta o que que tu acha? Vamos raciocinar. Vamos tentar ver se a gente consegue achar essa cadeia, né? O que que fez e imaginar também, né? Por que não? Porque tem coisas que a gente só vai saber através da nossa imaginação. Mas isso é uma coisa que ela fala que eu acho super interessante, né? E outra forma que nós podemos e devemos também, conforme os nossos filhos vão crescendo, a gente precisa questionar o que a gente está lendo. A parte da educação da Charlotte Mason é estar lendo notícias, eventos atuais, faz parte do currículo, né? Chega uma certa série que os eventos que estão acontecendo no mundo é uma disciplina, faz parte, e a gente já está lá desde o início da educação, apresentando eles com essas ideias vivas, ajudando eles numa história a ver por que essa pessoa fez isso, o que levou ela a fazer aquilo, questionar,
Dá trabalho? Dá, mas a gente precisa se empenhar nesse sentido para a criança perceber como que a razão pode justificar crimes, como a razão pode justificar uma série de coisas para aquela pessoa que aceitou aquela ideia inicial, né? Assim como o oposto, né, de coisas, da razão que justifica coisas absurdas, coisas erradas. A gente também falou no episódio passado da questão do treinamento do coração, né? De valores, virtudes, que a gente vai treinando eles desde pequeno, e como que uma oportunidade, uma ideia inicial que a vontade aceitou, pode levar a pessoa a fazer atos de serviço extremamente valiosos, né? Então, claro, e conforme a criança vai crescendo, a gente não quer que a criança aceite todas as ideias como verdades e depois façam o discernimento para ver o que é, o que não é. Não, a gente quer que, de cara, aquele guardião que protege a mente dela aceite ou não aceite uma ideia como verdade ou não. Então, a criança precisa ser treinada naquilo que é verdadeiro, né, naquilo que os valores da nossa família, enfim, o que for, para ela, conforme ela for crescendo, conforme ela for saindo do ninho, andando por ela mesma, ela vai chegar em situações que ela vai dizer, não, peraí, mas fazer isso não é certo, minha razão não vai deixar eu justificar isso só porque ter o sorvete agora é melhor do que esperava depois. E o que eu estava vendo aqui, que ela coloca uma coisa que eu achei muito interessante, a maneira como J.D. Rose coloca do que a Charlotte escreveu, né? Então, primeiro, ela traz a ideia de que a razão vai confirmar por provas irrefutáveis, seja lá qual for a ideia que eu tenho, seja uma ideia boa ou seja uma ideia ruim, a razão vai estabelecer um caminho pelo qual aquilo vai trazer uma integridade para mim, de certa forma. Né? Então, eu ajo conforme eu penso, eu ajo conforme aquilo que a minha razão, de uma certa forma, estabeleceu um caminho para me convencer. E ela coloca ali que isso é válido até para os atos criminosos, como a Mari estava falando, e ela chega à conclusão de que nem tudo que é razoável é necessariamente correto. Você pode expandir isso um pouquinho para a gente? Porque a gente vive num mundo extremamente pós-moderno. A gente vive num mundo em que, se você olhar um pouquinho para as marcas que a Segunda Guerra Mundial deixou na história, principalmente na história da filosofia, eu não sei se vocês conhecem esse nome, mas existia um filósofo, logo depois da guerra, um cara chamado Wittgenstein, que ele diz que, basicamente, existem barreiras linguísticas que impedem o homem de entender as suas próprias ideias e ainda mais dele entender as ideias dos outros. E a conclusão que ele chega depois dessa descoberta da linguística é basicamente que, se não existe uma maneira 100% eficaz de nós conversarmos e nos convencermos uns aos outros, lógico, sequer faz sentido a gente falar sobre filosofia, sobre conhecimento, sobre entendimento. E a Charlotte parece vir contrária a isso. Ela parece vir trazendo a ideia de que é necessário uma integridade interna para que a gente tenha as ações. Então, o que eu estou chocado, entre aspas, é que a gente vive num mundo em que, porque não faz sentido eu buscar uma imagem global e uma coisa genérica que sirva para todo mundo, a gente vê o nosso mundo sendo cada vez mais individualista, em que cada um estabelece o sentido da própria vida conforme aquilo que entende. Então, parece que cada um age conforme aquilo que sente e que pensa. Mas a Charlotte vem trazendo que a razão não é suficiente para isso. Eu posso alcançar uma integridade interna e ainda assim estar errado
Como é que eu lido com isso? Por exemplo, né, Eric, vamos usar o exemplo da Segunda Guerra que você deu. O Hitler não estava se condenando pelo que ele estava fazendo. Ele tinha razão. A razão dele apoiava tudo que ele estava fazendo. Para ele, aquilo era razoável, né? Hoje nós olhamos que absurdo, mas a razão e a vontade dele guiaram ele para esse lado. E esse é o problema de nós sermos deixados, de nós nos deixarmos ser levados pela nossa razão, né? Porque ela pode nos conduzir a caminhos que pareçam íntegros aos nossos olhos, mas que na verdade não são. E você estava falando, fazendo toda essa pergunta filosófica, e eu que, ai meu Deus, como eu vou responder isso? Eu estou pensando, ainda bem que eu já respondi a minha. Mas eu me lembrei. Mas eu me lembrei do que a Charlotte fala em alguma parte dos livros dela, que me marcou muito, e às vezes eu oro isso. Ela fala assim: nossas vontades são nossas para torná-las tuas. E ela fala isso em direção ao Senhor, né? Então, eu acho que esse é o ponto central, porque nós não, o ser humano não é o centro do mundo, né? Nós não podemos ser antropocentristas, não. Deus é o centro do universo. Ele que está sentado sobre a abóbada da terra. É ele que falou e tudo se formou. É ele que nos deu forma como seres humanos. Então, se hoje nós temos uma vontade, é para torná-la dele. E tornando essas vontades dele, a nossa vontade vai saber colocar a nossa razão no lugar dela. Porque então não é só a nossa vontade, mas é a vontade daquele que nos criou, é buscar aquela imago Dei, a imagem de Deus, como o Eric, nós temos falado tanto aqui nos outros episódios, né? Buscar viver isso. Então não é mais só a minha vontade, a minha razão, porque a história não é sobre mim. E o que me fascina no método, na filosofia de vida da Charlotte, é justamente essa centralidade de Deus. Porque numa época em que a educação estava começando a ir para uma área muito mais do cientificismo e abraçar o humanismo, em querer tirar Deus, então, da educação, ok, Deus não tem nada a ver com isso, né? O homem se educa, o homem se explica e tarará, tarará, tarará. A Charlotte vem na linha contrária, dizendo não, Deus é o centro, ele é a verdade absoluta, ele é o parâmetro. E por isso eu vejo que ela não ficou tão conhecida como a Maria Montessori, por exemplo, né? Que ia só para um lado científico, porque ela trazia a verdade de Cristo, que o humanismo estava tentando tirar, né? Ela não era, então, antropocêntrica, ela era cristocêntrica. Em tudo, dá para ver em tudo que a gente está falando aqui, não tem como a gente fugir disso. E eu acho que não tem como a gente falar de razão e vontade sem reconhecer o parâmetro absoluto que é Deus, né? Então, as nossas vontades são nossas para torná-las dele. E simples assim. Muito bom. O ponto que eu estava pensando muito é bem convergindo com o que você estava falando. Porque se a nossa razão justifica qualquer coisa, aonde a gente vai encontrar a ética superior pela qual a gente use a nossa vontade para subjugar a nossa razão, né? E até onde a gente já tem falado sobre isso, a razão só vai fazer sentido e ser ordenada corretamente pela vontade se e somente se o rei estiver reinando. Exatamente. Porque a vontade é o primeiro-ministro, mas quem é o rei da alma humana? É Cristo. Aquele diagrama mostra de forma, né, ilustra para nós. A gente precisa ter esse lembrete visual, esse diagrama
do Renda Humana mostra como os apetites, os desejos, os afetos que nós temos, que nós estamos lidando, que nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar, que tudo isso tem um caminho para ser treinado e que nós não estamos sozinhos, né? Eu até estava pensando e refletindo aqui, né? Quanta criança que não tem esse treinamento, esse entendimento, esse tipo de educação. Não estou me referindo a uma educação Charlotte Mason, né? Mas uma educação para ela entender que aquilo que ela fez de errado não é porque ela é uma criança ruim, é porque é uma coisa que está dentro dela, né? E para a gente poder não condenar ela, mas ajudar ela a se entender, para ela ter esse autocontrole, né? Então, isso é uma coisa também que me veio agora, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre isso, né? E como a vontade e a razão, né, vão ajudar ou não nesse sentido, né? Eu até separei aqui uma outra citação que eu acho que ressoa o que vocês acabaram de falar, que com, né, essa questão dos apetites e do desejo, a vontade pode perder o contato com a sua orientação dada por Deus, que é buscar o conhecimento dele. Ao invés de iluminar a nossa visão, a razão humana pode tornar-se seu próprio circuito fechado, né? Ela é uma coisa assim fechada, que está naquela direção. Em outras palavras, você pode usar a sua razão para resolver um problema matemático corretamente, mas você também pode usar essa mesma faculdade, né, a razão, para se convencer de tudo, né? Então, discuta consigo mesmo e você sempre vai vencer, como a gente já tinha falado, né? Então, por meio da própria razão, você pode reestruturar qualquer coisa que você leia ou ouça para que não diga o que diz, mas para que você ouça e veja aquilo que você quer ouvir e ver, né? Uhum. A nossa racionalidade é um presente, mas pode ser uma armadilha se a gente deixar ela ficar nesse circuito fechado. Por isso a gente precisa estar dialogando com os nossos filhos. Nós estamos ouvindo um livro em audiobook que é super interessante. Eu acredito que não tem ainda traduzido em português. O nome dele em inglês é Warriors. E ele fala sobre esses clãs de gatos selvagens. Eu sei que é uma coisa bem... Mas esses gatos... Eles vivem em clãs diferentes e, ao mesmo tempo que existe um respeito mútuo, existem guerras. Mas é interessante de ver o comportamento de cada um dos personagens. E a gente está no final da série de 6 livros, a gente fez uma maratona, porque o livro é muito bom. Mas agora, o vilão, eu tive que parar várias vezes, porque cada vez que o vilão fazia alguma coisa, eu parava e falava, ok, eu falava para meus filhos, o que ele está fazendo agora? Ele está manipulando. O que ele está fazendo agora? Ele acabou de falar uma coisa que não é verdadeira, mas ele convenceu todo mundo, a razão das pessoas, porque eles já não têm a vontade, né, treinada. Esses gatos estão desesperados porque eles estão sendo... Enfim, esse líder que é o poder absoluto. Então, os meninos, a gente tem tido discussões super interessantes para eles verem que esse gato, ele quer o poder, ele está deixando a razão, ele está justificando todas essas barbaridades que ele está fazendo para ele ter o poder absoluto. E a gente vê na história da humanidade que toda vez que alguém quer chegar nesse poder absoluto, a mesma coisa acontece. Então, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, as nossas lições, sejam de homeschool, sejam as lições da escola, aproveite essas oportunidades para ter essas conversas com seus filhos e ajudar eles a ver que a razão não dá para confiar nela. E o que eu considero talvez o grande erro de Wittgenstein, que eu estava falando dele, é que ele mata Deus. Ele mata a filosofia, e para matar a filosofia ele mata Deus. E aí você precisa elencar alguém que seja o centro. Se o centro for a razão em si, a razão, como a Charlotte está colocando, ela vai buscar provas irrefutáveis daquilo que a gente pensa, da ideia que nós temos
para que haja uma integridade interna das nossas ações, sem a qual a gente não consegue viver. Nessa busca, a razão justifica qualquer coisa. E se você não tem Deus, o ponto de contato da razão não é o suficiente. E hoje em dia, a gente ainda vive uma outra fase, que é a fase que não é nem necessariamente o que eu raciocino, mas o que eu sinto. Hoje em dia, nós vivemos ainda num outro paradigma de que aquilo que eu sinto é rei. Então, eis aí um dos grandes problemas do nosso tempo. Nós matamos Deus, nós não conseguimos conciliar a razão, porque o discurso da razão foi manipulado grandemente nas guerras, grandemente na política, e hoje nós somos deixados ao léu dos nossos sentimentos, quando a Bíblia sempre fala para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Eu acho que ficamos por aqui, já tem muita coisa para a gente refletir. É verdade. Vou colocar esse episódio de novo para a gente refletir, fazer as nossas anotações. Compartilhe com a gente o que você entendeu, compartilhe com a gente as suas dúvidas. Se você chegou aqui direto nesse vídeo sem ver os anteriores, não está entendendo nada de que reino que a gente está falando. Que reino é esse? O primeiro-ministro e a razão é o procurador-geral. Volta uns episódios para trás, escuta o episódio que a gente gravou com a Min e o episódio que a gente gravou com a Tina também, que as duas deram uma introdução ao volume 4 da Charlotte. Mas na nossa comunidade, que o link está aqui na descrição, também tem um grupo só sobre o volume 4. A gente colocou o link de onde você acha esse livro em português. E também nós estamos gravando o Charlotte Mason Audiobook, onde a gente está lendo o volume 4. Então, se você quiser escutar ele, pesquisa no Spotify ou no seu aplicativo, onde você escuta podcast, Charlotte Mason Audiobook, e você vai nos encontrar também, mas nós vamos deixar o link aqui embaixo também para você escolher a sua plataforma. E você ficar por dentro de tudo isso que nós estamos trazendo aos pouquinhos aqui, né? A gente sabe que é muita coisa, mas são coisas que nós precisamos realmente refletir, parar, pensar, né? Quem está sendo o rei sobre o reino da minha alma humana? Quem está governando as ações aqui na minha casa, no meu lar, não só na vida dos meus filhos, dos meus alunos, mas a análise começa por nós mesmos, né? Como pais. Então, começa pelas nossas próprias vontades, pelas nossas próprias ações, o que tem nos guiado, o que tem nos motivado? Será que aquilo que nós temos raciocinado tem partido de uma razão absoluta, de uma razão divina, ou tem sido algo que tem tentado nos convencer? Ou como o Eric mesmo falou, né? Será que nós temos sido pessoas que eu ajo assim porque eu sinto, porque eu vou e faço, e quando eu vejo já estou assim? E hoje isso é uma coisa tão manipulada, porque você está nas mídias sociais, você está sendo o tempo inteiro bombardeado de influências. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente inconscientemente já é influenciado por aquilo que você está vendo, né? Nem convém tanto a gente entrar muito nessas discussões, mas abre o seu olho, acende um sinal de alerta para aquilo que você tem usado como razão, né? Exemplos simples, assim, esses dias, eu vou falar aqui no podcast, mas eu acho que todo mundo tem essa preocupação um pouquinho com o Google, né? Esses dias estava eu e a Priscila, que cuida do Instagram, pensando, meu Deus, Google tá lendo mentes agora, porque a gente pensa uma coisa, quando você vai pesquisar, ela aparece antes de você terminar. Tenho essa mesma experiência. Né? Eu acho que deve ter muito mais gente que tem essa experiência, mas ele não tá lendo mentes, ele tá moldando mentes. Essa é a diferença, né? Então, e isso nós temos que ter esse cuidado, essa atenção, o que nós nos alimentamos enquanto nós estamos lá, com as mídias sociais, com o celular, com o YouTube, né? Que pessoas você tem acompanhado. Às vezes
nós acompanhamos tantos perfis no Instagram, às vezes até mesmo você aqui nos acompanhando, você idealiza aquilo como algo de perfeição que está tão distante da sua realidade. Então, não se deixe ser dominado por isso, nesse sentido da razão também. Eu acho que cabe essa reflexão nesse episódio, sabe? O que está moldando a sua mente, o seu coração? Que isso seja a verdade de Cristo, para que a partir de que a verdade de Cristo molde a sua mente, o seu coração, o seu lar, os seus filhos, seja moldado na mente de Cristo também. Amém. Amém. Valeu, gente. Até a próxima.